Alexandre Libertador, Arnaldo, presta atenção. Fala, Arnaldo, queria te parabenizar pela análise sobre o Flamengo ontem no Seleção. Time com falta de apetite, concordo com você. E na minha visão tem algo estranho na relação do time com o Rogério. Tem isso? Não, eu não falei isso, né? Pô, tudo bem, ele te elogiou, agradece mesmo assim. Não, obrigado, meu velho. Mas eu não falei que tem algo de estranho. O que eu falei foi o seguinte, e acho que o que o Mauro falou lá atrás, estoura no Arão ou estoura no Diego. Quando o time atua com esses jogadores que o Rogério escala como time base, é necessária, mais ainda do que na época do Jorge Jesus, um sistema de marcação a partir do ataque que incomode a transição do adversário, incomode literalmente, como o Jorge Jesus conseguiu fazer. Era o Gabigol, o Bruno Henrique, os caras mordendo lá. O que eu disse é que aquele apetite desses jogadores lá atrás, jogadores de ataque, na marcação, já não é mais o mesmo. Há algum tempo, eu não acho que é por conta de relação com o Rogério, é por conta do relação, a gente conversa muito sobre isso. Relação assim, esses caras, o Mauro sempre toca nessa tecla, esses caras ficaram com outro tamanho. Então, para ele correr atrás de lateral, zagueiro, volante, sabe como é que é? E aí, não há sistema defensivo que suporte. E aí, aquilo que o Mauro falou, aí tem gol qualquer, é culpa do Arão na zaga, ou é culpa do Diego de volante, ou é culpa do Isla, que sobe demais. Cara, o time do Flamengo só fez um sucesso absoluto em 2019 porque os caras, os craques da frente, marcavam, incomodavam. E isso, depois de 2019, foi observado em raríssimas ocasiões. E o Flamengo vai precisar fazer isso de novo. Ou então vai ter que mudar o time. Não tem como, né? Eu acho que essa barriga cheia, às vezes, provoca essa situação. Se fosse outro comandante que não o Rogério, conseguiria fazer com que esses caras da frente ralassem de novo? O Mauro desconfia que talvez nem o Jorge Jesus conseguisse. Porque isso acontece com times que ganham tudo e, de repente, o cara, vou correr atrás de lateral agora, sou artilheiro do Brasil, ou outro não sei o que lá, né? Então, isso é perceptível há algum tempo no Flamengo. Não a turma da frente não faz mais o trabalho sujo que fazia. Raramente faz. E aí fica muito exposto o time. E aí toma gol todo jogo. E não é porque o zagueiro é ruim, ou porque tem pouco zagueiro, ou porque é uma questão de equipe, de conjunto, certo? E acho, aquilo que a gente fala, nesse sistema de gol fora que a Libertadores tem, no mata-mata, se você tem um time que joga com essa característica, faz muito e toma muito, é muito arriscado. Se você fizer uma partida mais ou menos, tomar os gols, você não consegue reverter na outra. Né? Então, o Flamengo tem que, para mim, tem esse mês aí para chegar no mata-mata mais consistente em termos defensivos, o que não quer dizer trocar zagueiro, entendeu? Diga aí, Mauro. Pois assim, a gente está vivendo, acho que uma fase um pouco esquisita, né? Porque eu não quero dizer aqui que as pessoas não têm condições de analisar futebol e tal, não é isso, mas muitas pessoas que hoje em dia tentam falar de futebol com mais profundidade nas redes sociais, com todo respeito, muitas pessoas têm a menor noção do que estão falando. O cara simplesmente ele não consegue entender, ele não presta atenção, ele não se aprimora, ele simplesmente ele faz o quê? Ele vê o jogo, bota uma ideia na cabeça e repete aquilo de uma forma assim, absolutamente mecânica, automática, né? Ele não pensa em mais nada, ele simplesmente repete aquilo ali. Então, o que acontece? O caso, por exemplo, desse jogo do Flamengo, né? Isso que o Arnaldo falou é perfeito. Tem que ter a chamada marcação, o tal do pé de pressiona, né? Perdeu a bola, tem que pressionar no campo de ataque. É a base do conceito de futebol do Ceni, recuperar a bola na frente. Não é isso? Isso tem que ser bem executado. É óbvio que isso é treinado. Agora, muitas vezes, não é bem treinado. Muitas vezes, os jogadores não estão executando. Essa é a questão. Então, a coisa vai acabar não funcionando. Agora, por exemplo, o primeiro gol do Flamengo, do Vélez, eram 5 caras dentro da área defendendo e 3 atacando. 3 atacando. Aí você tem, primeiro, o Gerson não acompanha o Hansel, que fez o gol. O jogador que corre para dentro da área está com o Gerson abandona no meio. Não pode. Não pode abandonar. Né? E em consequência, o que acontece? Ele fica sozinho. Aí os jogadores do Flamengo correm para a pequena área e deixam esse jogador sozinho ali na altura, perto da marca do pênalti. E o Gustavo Henrique, é um erro individual grave também, ele vai
deitar no gramado para dar um carrinho. Primeiro dar um carrinho ali, poderia fazer um pênalti. Quer dizer, não tinha o menor cabimento. Eram 5 contra. Para que dar aquele carrinho? Cerca, amigo. Cercou. Estava marcando o Lucero, que é um centroavante, jogador que não tem tanta habilidade, jogador de menos recurso técnico e tal. Cerca, ele matava a jogada ali. Mas não. Então, não é que o time não se defendeu, que não tinha jogadores. Você tem erros cometidos. Isso não é erro do técnico, gente. Isso é erro do jogador, que abandonou a marcação. O outro que se deitou no gramado, porque sei lá por quê. Ah, mas quem escalou foi o Ceni. Quais são os zagueiros do Flamengo? Qual que você escalou? Léo Pereira? A torcida reclama. Ah, bota o Bruno Viana. Falhou contra o Vasco e falhou em uma jogada assim que entrou no jogo da Portuguesa, que não deu em nada, mas cometeu um erro na primeira bola. Se ele fala contra o Vélez, cara, pode botar no avião e mandar para Portugal, porque a torcida não vai deixar o cara mais em paz. Ah, também é uma porcaria, não serve. Automaticamente. Então, esse cara não podia começar o jogo. Entrou no segundo tempo. E isso também tem que ser pesado. Se você pega um jogador que o primeiro clássico dele, ele falha em 2 gols e põe no outro jogo como titular, Libertadores, estreia, esse cara for mal, Gustavo Henrique já está sendo xingado há muito tempo. Não mudou nada para ele, já está acostumado a ser esculachado pela torcida. Quando tem culpa, porque ele não tem. Teve culpa aí, dos 2 gols. O segundo, ele falha de cabeça. No segundo, escanteio, a defesa tem que sair. O Felipe Luiz se distraiu, não saiu. Deu condição para o rapaz que fez o gol de cabeça. Se ele sai na hora certa. O primeiro jogo do Flamengo, com o Jorge Jesus, o Atlético Paranaense foi 1-1 lá na Arena da Baixada, foi Copa do Brasil. Ele teve uns 3 ou 4 ataques ali que foi dado impedimento, gerou aquela polêmica toda. Depois do jogo, aí teve uma coisa engraçada. Na coletiva, alguém perguntou para o Jesus, mas não fossem aqueles impedimentos, o Atlético teria feito gols. Ele falou, sim, mas você acha que eles ficaram impedidos por quê? Porque nós treinamos isso para deixar o ataque deles em impedimento. Colocar o adversário em impedimento faz parte da nossa estratégia de defesa. Ele falou exatamente isso. Aí, óbvio, cacete. Ele treinou aquilo durante aqueles 20 dias, 15 dias, sei lá, que ele teve até essa estreia. E o time conseguiu fazer esse movimento. Ali, o Felipe Luiz tinha que sair. E não saiu. É o quê? Um momento de desconcentração, distraiu, ficou um passo atrás, ó, ferrou. O cara entrou sozinho e fez o gol de cabeça. Quando ele sai, ele não marca e deixa o cara em condição. O Diego Alves fica até revoltado na hora, porque imagina o cara impedido. Mas não está impedido, porque um dos colegas dele falharam. Isso não é falta do treinamento, é erro do técnico. Isso é coisa que acontece no jogo. Erros que acontecem no jogo. Não significa que o trabalho do Ceni seja perfeito defensivamente. Não é isso. Mas assim, coisas que acontecem no jogo hoje, algumas pessoas tratam como se fossem todos os erros do técnico. E aí eu tenho que contar um segredo para essa galera. Não é videogame que você controla os bonequinhos. Isso. Não é videogame. São seres humanos em campo. Você treina, orienta, mas algumas decisões são dos atletas. E o mais incrível com relação ao que aconteceu essa semana é que o Flamengo venceu um adversário forte, num grupo que é difícil. Eu falei do Lacaleira lá atrás que ia roubar ponto, já roubou ponto outro lá da LDU. E quase ganhou o jogo. Estava 2-1, meteu a bola na trave, na sequência do lance, 2 minutos depois, o maluco lá jogou a bola dentro da área, caiu dentro do gol da LDU, que não estava nem merecendo empatar. Então, quase venceu o jogo. Lacaleira, essa é uma merda. Aquela história. Vamos ver o time como é que se comporta. Mudou o técnico agora, já quase tira 3 pontos, tirou 2 da LDU. Né? Que é um dos times que briga por vaga. É um grupo bem encardido, porque o Quarta Força, em tese, é um time capaz de arrancar pontos. Já arrancou no primeiro jogo. Pode arrancar do Flamengo, pode arrancar do Vélez, especialmente jogando no seu estádio. Então, eu acho que essas pessoas, às vezes, elas não conseguem, não querem muito entender o que está acontecendo. Sabe? Elas não querem prestar atenção nos detalhes ou acompanhar algumas análises que alguns companheiros fazem super detalhadas que apontam para certos detalhes do jogo. E aí se agarram em conceitos. Arão na zaga não pode. Mas o Arão não participou negativamente de nenhum lance. Aliás, se você pensar defensivamente, no coletivo do jogo, esse jogo, o Vélez teve 2 chances e fez 2 gols, o que é problemático. Ao mesmo tempo, o Vélez só teve 2 chances. O Flamengo teve 5, 6 chances de gol. Fez 3 gols e teve outras chances. Teve um gol que o Everton Ribeiro perdeu no final do primeiro tempo. Foi uma vergonha. Uma displicência horrorosa. Pois é, aquele toquinho. Só chapar para dentro do gol, um abraço. Virava o jogo no primeiro tempo. Então, acho que a gente está vivendo uma fase que é meio complicada nesse aspecto, porque assim, isso não é só no futebol, gente. Isso acontece na política. É mais ou menos o seguinte, o cara que fala que o nazismo é de esquerda. O sujeito não tem vergonha de passar vergonha em público. O cara fala esta merda. Aí você pega um texto e fala assim, meu amigo, olha aqui, ó. Você pega lá um cientista político alemão, né, que estudou essa porra durante a vida inteira. Cara, não, calma, não é isso. Nacional-socialismo não significa que o nazismo seja socialista. É outra história. Eu vou te explicar por quê. Aí o cara explica, você põe o texto, põe um vídeo, o cara falando, legendado, caralho. O cara, não, tá tudo errado. Ele que sabe.
O que ele Não, estudou na vida? E aí o cara apela pro eu tenho direito a ter minha opinião. Eu acho Sim, que é. mas a sua opinião é de um ignorante, de um ignorante voluntário. Você faz questão de ser burro, você não quer conhecimento. Quando vem um cara que conhece o assunto, uma pessoa especializada, que estudou a vida inteira e está explicando, te dando uma aula, você fala, não quero, eu já sei, o futebol está a mesma coisa. Então, mesmo que você tenha aí, não estou falando das minhas opiniões, não, estou falando opiniões de vários colegas. O cara faz uma análise, explica didaticamente. Até o G. Benjamin fez um vídeo, está no canal dele no YouTube, super claro sobre esse jogo, mostrando os erros, os acertos, tudo. O cara não quer saber. Então fica essa frenesia, essa loucura, o que é muito ruim, porque isso joga o nível da discussão do futebol lá no lixo. Então, assim, eu acho que parte do que acontece na discussão dos torcedores, em rede social especialmente, parece com alguns debates esportivos, em que o que importa é berrar, é gritar, é levar no grito, é fazer palhaçada, é falar coisas sem nexo para gerar engajamento. É isso. É apenas isso. Isso está acontecendo demais. Então, acho que contaminados por essas figuras, alguns torcedores querem discutir no mesmo nível. Exatamente nesse nível, que é um nível baixo, de pouco conhecimento. É temar que o nazismo é de esquerda.